meus irmãos, olá igreja. Ainda estamos nos adaptando a essa forma de se comunicar. Hoje nós vamos continuar prestando o nosso culto a Deus, mesmo longe, mesmo distantes, nós continuamos a ser o corpo de Cristo. Mas antes da gente iniciar o nosso texto, a nossa mensagem de hoje, eu quero deixar alguns avisos, alguns informativos aqui, tá? Primeiro, como a gente mandou no grupo lá da igreja, essa semana o nosso conselho esteve reunido e pela graça de Deus nós conseguimos cumprir todos os compromissos financeiros da nossa igreja do mês de março. Nós somos gratos a Deus que tem nos sustentado e nós somos gratos a cada membro da nossa igreja que tem sido fiel a Deus, mesmo nesses tempos de dificuldades, tá? Então nós, como conselho da igreja, deixamos aqui o nosso agradecimento e a nossa gratidão a Deus, que Ele continue a sustentar as nossas casas. Outro aviso que eu quero dar, que a nossa irmã Neide já informou ao grupo, a mesa diaconal e o conselho está fazendo a arrecadação de alguns alimentos e materiais de limpeza. Então você pode entregar em 2 pontos, na casa da Neide ou na casa da Nancy, tá? Se você precisar que a gente busque, também nos informe que a gente de alguma forma vai até você. O nosso objetivo é de poder abençoar aquelas famílias que estão passando por alguma necessidade neste momento, tá bom, irmãos? Como eu sempre tenho dito aqui, mesmo que nós vamos prestar um culto a Deus dentro da nossa casa, eu sempre oriento que seja um momento de devoção, singeleza e sinceridade, tá? Peço que, conforme eu disse, eu tenho visto algumas coisas às vezes nas redes sociais, né, por conta desse negócio de se transmitir o culto. Muitas vezes a gente acaba perdendo o foco desse momento, que é de prestar um culto a Deus. Então, como eu sempre tenho dito, reúna sua família, sente-se à mesa, abra a Bíblia, deixe que de alguma forma todos participem, tá bom? Façam isso com toda a fidelidade que nosso Deus merece, tá bom? No texto de hoje, eu quero ler com vocês os Salmos de número 62, de 1 a 12. Eu vou ler na versão da nossa igreja, da Bíblia ler da nossa igreja, que é a Bíblia que a maioria tem, tá? Diz assim o texto: somente em Deus eu encontro paz, é dele que vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu nunca serei derrotado. Até quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Vocês somente querem tirá-lo do seu lugar de honra. Vocês gostam de mentir. Dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração o amaldiçoam.
Somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis, são somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada. São mais leves do que um sopro. Não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele e o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. Vamos orar? Senhor Deus, mesmo de forma distante, como nós estamos, ó Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus onipotente, onisciente, Pai, e onipresente, ó Pai. Por isso, o nosso pedido agora, Pai, é que o Senhor, através do Seu Espírito Santo, ó Pai, fale com cada família, Pai, fale com cada um agora, Pai. Toque em nosso coração, ó Pai, e nos alimente com a Sua palavra, Pai. Fale conosco, ó Pai, nos encha, Pai, com o Seu Espírito, ó Pai. Esse é o nosso pedido, ó Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o livro de Salmos, ele é um livro de cânticos e de poesias. Diríamos que ele é o nosso CTP da época do povo de Israel. Ele é dividido, a gente chama assim, em 5 livros. Dentro de todos os salmos, ele se divide em 5 livros. E dentro dos salmos há vários tipos de salmos. Tem os salmos que a gente chama de acrósticos, tem os salmos de ação de graças, tem os salmos messiânicos que apontam a Cristo, tem os salmos de lei de romagem. Então, são de vários momentos. E esse salmos que nós lemos agora, o de número 62, eu não vou fazer aqui hoje como a gente faz na igreja. Eu queria que hoje fosse algo mais didático. Eu ainda também estou me adaptando a essa forma de me comunicar, tá? Mas eu gostaria que você notasse na sua Bíblia, olhem aí, quantas vezes o salmista Davi diz somente em Deus, somente em Deus. Esse salmo de número 62 é um salmo de confiança em Deus, relembrando que somente Deus pode nos salvar. É um lembrete para que o povo confie somente em Deus e no seu amor divino, tá? Mas notem aí o texto, quantas vezes que aparece a palavra somente em Deus, somente em Deus, somente em Deus. E o primeiro aspecto aqui, olha o que Davi diz: somente em Deus eu encontro paz. Somente em Deus eu encontro paz. Meu querido irmão,
Se a gente olhar a vida de Davi, as guerras, momentos difíceis, de tensão, de medo, esse grande rei, esse homem segundo o coração de Deus, nos mostra e nos ensina que em meio do poder que ele tinha e da riqueza que ele tinha, a paz dele não estava nas situações, na circunstância, no seu reinado, mas ele só encontrava paz em Deus. Somente em Deus eu encontro paz. E esse texto é uma grande lição para todos nós. O mundo procura a paz de todas as formas. Jovens, velhos, moços, adultos, todos querem ter paz. Mas o que é a paz? O que é a paz? A paz, eu quero acreditar que não está no ter, não está na circunstância, mas assim está na realidade de quem Deus é para cada um de nós. Mesmo que tudo esteja indo mal, mesmo que o horizonte não seja bom, mesmo que o tempo esteja fechado, em Deus eu encontro paz, eu me refugio, eu encontro um lugar para ter sossego e descanso. Eu tenho um primo de Minas que ele sempre fala que quando ele está muito tenso, nervoso, ele precisa ir para um sítio dele, que ali ele encontra paz. E isso a gente pode usar como uma metáfora. De fato, tem lugares que nos dão paz. A nossa família nos dá paz, os amigos dão paz, mas a paz verdadeira a gente só encontra em Deus. Então, nestes tempos onde a humanidade quer a paz, ela está buscando no lugar errado, irmãos. Nós só encontramos paz em Deus. E Davi está nos ensinando isso. Ele só tinha paz em Deus. Em Deus é quando eu me conecto com Deus, é quando eu falo com Deus é que eu encontro paz. É quando Ele de fato habita aqui dentro de mim. E mesmo que as circunstâncias estejam mal, Deus me dá uma paz. E a paz que nós conhecemos, que excede todo o entendimento. Então, lembre-se disso. Onde está sua paz? Se a nossa paz estiver centrada em coisas, ela pode frustrar. Mas em Deus nada pode frustrar a nossa paz. Por isso, nesse tempo de caos que a nossa nação vive, lembremos-nos, a paz só está em Deus. A paz só está em Deus. Outro aspecto que Davi nos ensina nestes salmos é no verso 2. Olha o que ele diz. Somente Ele, note que mais uma vez ele diz, somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu nunca serei derrotado. Muitas vezes a gente tem dificuldade de compreender qual no livro de Salmos muitas vezes da palavra rocha, de fortaleza, aparece. E a rocha aqui, ela tem o sentido de uma construção. Eu construo minha casa ou meu edifício em cima de uma rocha e ele não será, em outras versões diz abalado. Aqui diz derrotado, ou seja, quando Deus é minha rocha, quando eu construo a minha vida em cima dessa rocha, nada
pode me derrotar. E o Davi tinha isso como uma premissa de vida. A minha vida precisa estar centrada em Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos edifica, Ele é a rocha. Agora é o seguinte, eu estou aqui me lembrando das aulas que a gente teve sobre as parábolas, e tem uma que fala sobre isso, da casa que é construída, lembram? Eu acho que foi o Jairo que deu essa lição, né? Diante de tudo isso que nós temos visto, tem gente que constrói sua vida em cima de homens da política. Virou uma guerra agora. Quem está certo será? Mas eu confio tanto nesse cara aqui. Esse cara aqui não vai me frustrar. Belo engano, irmãos. Se a nossa vida não estiver centrada na rocha, que é Deus, certamente, facilmente seremos abalados e destruídos. E aqui, quando Davi usa esses termos, ele usa esses termos no sentido de guerra, tá? Quando ele usa esse termo de fortaleza, rocha, que é a rocha que me salva, não é a salvação no assim, sentido de Cristo, mas é a salvação de proteção, tá? É isso que Davi está dizendo aqui. Aí cabe a nós uma pergunta: onde cada um de nós estamos construindo a nossa vida? Onde está edificada? Em qual tipo de rocha? E meu irmão, se a nossa vida não estiver edificada em Cristo e em Deus, as circunstâncias facilmente vão nos abalar. Por isso é um lembrete a todos nós. Onde nós temos construído a nossa vida? Qual é o nosso pilar? Aonde que nós buscamos abrigo? Eu espero que a nossa vida, que a minha vida e que a sua vida seja construída com base em Deus. Porque se forem outras coisas, meu irmão, facilmente a nossa vida, a nossa casa será abalada de modo muito fácil. Então, lembre-se, irmãos, certa vez eu conheci uma pessoa que ela pôs a vida dela, ela construiu a vida dela na empresa que ela trabalhava. Era o sonho ali para ela. E ali ela dedicava tudo da vida dela. A rocha dela era a empresa que ela trabalhava. Um dia, na crise de 2016, essa rocha foi destruída. A pessoa foi demitida e entrou em uma grande decepção. Mas nas nossas conversas ele sempre dizia: eu aprendi que não se deve construir uma vida fora de Deus. Então, irmão, esse é um princípio que nós devemos nos lembrar. Onde tem sido nossa rocha, o nosso sustento? Se não for em Deus, irmãos, as circunstâncias, os ventos e as dificuldades irão facilmente nos tragar, e nós não teremos essa certeza que Davi tinha. Sabe onde estava a confiança dele? Quando ele dizia assim: eu não serei derrotado, porque ele tinha a plena convicção de onde ele tinha firmado a vida dele. Depois no 5, novamente ele diz:
Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Aí no 7, olha o que ele diz agora. A minha salvação e a minha honra depende de Deus. Eu quero aqui lembrar, quando ele diz de salvação aqui, ele não está dizendo de salvação em Cristo, de pós-morte. Ele está dizendo da salvação como uma proteção, como algo que me protege, que me salva, tá? Essa é a intenção de Davi. Note que tudo que ele tem, até a honra dele, está nas mãos de Deus. Meu irmão, isso é algo lindo, é algo maravilhoso que esses homens com erros igual nós, mas homens que tiveram uma vida dizendo o seguinte: a minha honra depende de Deus, eu tenho uma vida onde tudo o que eu preciso vem de Deus. Nós precisamos ter uma vida de dependência de Deus. E talvez o maior exemplo de dependência de Deus, uma das histórias bíblicas, é o maná. Lembra do que Deus dizia? O que eu dou é para hoje, não guardem, porque amanhã vem mais. Mas esse vem mais é de Deus, é esperar que Ele nos traga. Então, a dependência de Davi vinha de Deus. Ele dependia de Deus. E não é à toa que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus, mesmo diante de todas as suas falhas. Isso é um ensinamento rico para nós nesses tempos de crise. Da onde vem a nossa dependência? Será que de fato eu dependo de Deus ou eu disfarço que eu dependo de Deus? Isso é algo que nós precisamos refletir a cada dia, tá? Será que de fato nós dependemos de Deus ou não? Deus, deixa que eu tomo conta aqui da minha vida, porque vai que esse amanhã aí é meio incerto, então eu quero ser o meu provedor, o meu sustentador. Note, para Davi, tudo dele depende de Deus. Que esse seja também um ensinamento para todos nós. E, por último, irmãos, olha o que diz a partir do verso de número 9. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis, são somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada. Como é o sonho de muita gente, principalmente das mulheres, né? A balança é uma coisa que nos traz medo, né? Quando a gente sobe e vê, agora que a gente está de quarentena, comendo mais. Mas o Davi, ele é tão humilde, ele é tão segundo o coração de Deus. Note que quando ele está diante de Deus, ele lembra que o homem, o ser humano, é um sopro. O ser humano é um sopro diante de Deus. E o John Piper acabou de lançar um livro chamado Coronavírus e Cristo, algo assim, saiu pela Fiel agora, ele está gratuito lá. E uma das coisas que a gente precisou reaprender diante da epidemia é a nossa fragilidade, irmãos. Quantas vezes a gente já teve diante de gente que é soberba, orgulhosa e arrogante? Aquelas imagens que a TV mostra daquele tanto de túmulo sendo aberto, aquilo deveria ser uma reflexão diária para todos nós.
de quem nós somos diante de Deus. A nossa insignificância diante de Deus. O ser humano, ele é um ser tão frágil, que no século 21, mesmo com toda a tecnologia de ponta, avançada, as grandes nações, grandes presidentes estão sendo derrotados por um vírus que nem se pode ver. Isso precisa ser um aprendizado da gente relembrar quem somos nós diante de Deus. Muitas vezes no nosso dia a dia, irmão, no nosso cotidiano, a gente esquece dos princípios de amor ao próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Nós nos tornamos arrogantes, soberbos, e agora está vindo aí tudo isso que tem acontecido. Também serve para nos lembrar que nós somos seres tão frágeis, que um vírus tão pequeno, que nem pode ser visto, é capaz de nos derrotar, irmãos. Diante de tudo isso, irmãos, a gente precisa de colocar em prática algumas coisas. E o Salmo, ele termina aqui, lá no 11, ele dizendo assim: tenho ouvido dizer que o poder é dele e o amor também. Mesmo que nós sejamos seres insignificantes, pecadores, Deus nos amou. Deus nos amou. Deus nos formou. E tudo ele começou lá no Éden, onde Deus cria o homem, a mulher, e o pecado entra no mundo. E dali entra uma doença muito pior do que desse coronavírus, o pecado. Esse pecado que nos torna arrogantes, soberbos. Mas Deus, ele é um Deus tão amoroso que ele nos envia Jesus. Ele nos envia Jesus para nos justificar diante dele, para pagar o nosso preço. Então, o que eu quero que a gente lembre-se nesses dias de caos, desespero? Somente em Deus você vai encontrar paz. Não sei o que você tem feito nesses dias de isolamento, mas a paz você só vai encontrar em Deus. Se você estiver buscando em outras coisas, você não vai ter uma paz verdadeira e constante. Outra coisa, somente Deus é a nossa rocha. E eu posso dizer uma coisa aqui, neste momento de caos, de desespero, de medo, aqueles que sempre construíram a sua vida em rochas que não vêm de Deus, que não é Deus, certamente agora tudo está se desestruturando. Por isso, esse é o tempo da gente repensar aonde que nós temos colocado o nosso coração, a nossa vida, qual tem sido nossa rocha, irmãos. Por último, lembre-se, nós somos seres insignificantes. O texto diz que se a gente fosse colocado numa balança, nós somos inúteis. Nós somos como um sopro, sem peso algum. Que tudo isso, irmãos, que está acontecendo, sirva para nos alertar sobre algumas coisas, algumas práticas nossas. Precisamos
de voltar os nossos olhos para Deus, pois somente nele nós vamos ter a paz, somente ele é a nossa rocha e somente nele nós vamos encontrar o amor verdadeiro e real. Por isso, eu não sei como está a sua situação. Eu tenho usado esse tempo como uma forma de evangelismo. Quando conversas na família dizem, porque aquele político acabou, porque aquele país, porque aquele cara eu confiava nele, agora... E aí eu sempre digo, minha confiança está somente em Deus. É nele que eu confio, só ele não pode me frustrar. Pense nisso, irmãos. Tem sido um tempo difícil, que Deus permitiu. Deus trouxe esse tempo. É Deus quem permitiu, Ele está no controle de todas as coisas. E o grande ensinamento é: o que nós vamos aprender sobre Deus diante de tudo isso que está acontecendo no mundo? Será que ainda vamos continuar sendo soberbos, arrogantes, colocando a nossa confiança em coisas totalmente fúteis? Querida igreja, queridos irmãos que eu tanto amo, que a sua vida, que o seu coração pare de buscar paz em coisas que não te dão paz. Busque a paz em Deus. Que a sua vida possa ser construída sobre uma rocha inabalável, que é Jesus Cristo. E que a gente possa repensar a nossa soberba e arrogância nesses tempos. Que você pratique essas coisas e lembre-se, mesmo diante de tudo isso, Deus nos amou através de Cristo Jesus. É em Cristo que nós vamos encontrar essa paz. É Cristo que vai ser a nossa rocha. É Cristo que vai nos honrar. É Cristo que vai nos dar esperança. É Cristo que nos dá o amor. Nós estamos vivendo a história. A gente sempre ouviu a história. Nossa, lembra aquela peste e tal, aconteceu isso. Mas nós agora estamos sendo agentes da história. E como será que nós vamos reagir diante de tudo isso? É um tempo de grande reflexão para a igreja, para todos nós. Que isso faça o nosso coração ferver por Deus, por seu amor. Que a gente possa voltar às nossas vidas, a gente possa se quebrar diante de Deus, que a gente possa ter uma mudança de pensamento e ver que nós não somos nada, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua casa, sobre sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra. Lembre-se, se você precisar de alguma coisa, se você está passando por uma situação difícil, se você quer se aconselhar, se você quer que eu vá te visitar, a gente pensa alguma forma, mesmo que seja distante, passando o álcool gel, com todas as prevenções. Mas eu, como pastor, quero cuidar de cada um de vocês da melhor maneira possível, tá? Então, mesmo longe, eu estou aqui. Podem contar comigo para que juntos assim a gente passe essa situação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus seja sobre sua casa
e que você coloque em prática todos esses princípios de Davi, para que tudo isso passe e a gente saia ainda mais amadurecido com Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão.